Você ama ou apenas tenta sobreviver nesse casamento? Já sentiu que perdeu quem você era antes de se casar? Você se sente culpado até mesmo quando sofre? Talvez você tenha clicado neste vídeo sentindo um aperto no peito, um cansaço que não passa, uma sensação de que você se perdeu dentro do seu próprio casamento. Hoje eu quero falar com você sobre o impacto causado na saúde emocional quando se convive com um marido narcisista. Recebo muitas pacientes que dizem: no começo ele era incrível, atencioso, protetor, mas depois algo mudou. Eu já nem sei mais quem eu sou. Triste, né? Isso é efeito de um vínculo que vai apagando a pessoa pouco a pouco, porque o que mudou, na verdade, foi o fim da fase de idealização. Porque quando o outro deixa de servir às expectativas do narcisista, ele passa a ser atacado emocionalmente. Porque o narcisista tem sempre a necessidade de se estar em primeiro lugar. E quando ele sente que está perdendo esse espaço, ele se enfurece e passa a atacar de todas as formas. Fique comigo até o final desse vídeo, porque hoje nós vamos falar de quando o amor machuca, os sinais de um marido narcisista e o impacto silencioso na sua saúde emocional. Olá, como estão vocês? Espero que bem. Eu sou Luciane Pereira, psicóloga, e talvez você chegou aqui esgotada, muito cansada de tentar se explicar, de sentir que nunca é suficiente. Hoje eu quero conversar com você sobre um tema muito delicado, mas necessário: o impacto emocional de viver com um marido narcisista. E essa conversa não é sobre rótulos, é sobre consciência, acolhimento e cuidado. E o que é o narcisismo no relacionamento? O narcisismo dentro de um relacionamento nem sempre aparece de forma explícita. Muitas vezes ele se esconde atrás de charme, segurança excessiva, controle sutil e manipulação emocional. E é importante lembrar, nem todo comportamento difícil é narcisismo, mas alguns padrões constantes podem adoecer profundamente quem convive. E quais são os sinais mais comuns que você tem um marido narcisista? Vamos a eles. Primeiro, a desvalorização constante. Você sente que nada do que você faz é suficiente. Suas conquistas são minimizadas sempre. Seus sentimentos invalidados. Ele diminui suas opiniões, sentimentos e escolhas. E você começa a se calar para evitar conflitos. Segundo, manipulação psicológica. Ele distorce os fatos, engana, desorienta e faz você duvidar da sua própria memória, da sua sanidade mental. O gaslighting é a manipulação da realidade. Você se explica, chora, tenta conversar e mesmo assim sai se sentindo culpada, confusa e errada. Terceiro, falta de empatia. Suas dores não importam. Quando você sofre, ele se irrita e se afasta. A falta de empatia afetiva. Ele não te acolhe. Muito pelo contrário, para manter a arrogância, demonstra alto nível de irritabilidade, ignora ou te responsabiliza pela dor. Quarto, controle e ciúmes disfarçados de cuidado. O controle vem como preocupação, mas tira sua autonomia e liberdade. Chega a tal ponto que você começa a pedir permissão para existir. Olha que situação. E isso é muito triste. Quinto, ciclo de idealização e desvalorização. No início, você foi tudo, mas com o tempo passou a ser nada, passou a ser tratada como nada.
Talvez este seja o sinal que mais dificulta a tomada de decisão para dar um basta nessa relação, porque existem oscilações entre as manifestações de carinho alternados com frieza e rejeição. E isso vai criando uma dependência emocional, na verdade, uma confusão interna muito grande. E quais são as implicações na saúde mental e emocional? Conviver com o marido narcisista pode gerar ansiedade constante, baixa autoestima, culpa excessiva, confusão emocional, sensação de estar sempre pisando em ovos, depressão e esgotamento emocional. Muitas mulheres chegam ao consultório dizendo: eu não me reconheço mais. E isso não é fraqueza, é o resultado de uma relação adoecedora. Se você convive com um narcisista, você deve ouvir muito, com muita frequência, que você é o problema. Mas eu quero que você ouça isso com muita atenção. Você não é briga, você não é exagerada, você não está louca. O que você sente é real. Relacionamentos assim corroem a identidade aos poucos, em silêncio. E lembre-se, reconhecer os sinais é o primeiro passo para se proteger emocionalmente. E buscar apoio psicológico não é desistir do relacionamento. Na verdade, é escolher não desistir de si mesma. Mesmo porque, durante o processo terapêutico, você vai aprender a lidar com esse tipo de relacionamento. Hoje, estamos falando sobre o relacionamento conjugal, relacionamento a dois. Mas é muito comum o narcisismo estar presente em ambiente familiar, em ambiente de trabalho, e é tão difícil lidar com ele, porque na maioria das vezes não é pura e simplesmente deixar para lá esse relacionamento. Não é tão simples assim. Isso tem muitas implicações, mesmo porque aí entra o processo terapêutico, para que você aprenda a lidar com tudo isso, a se proteger emocionalmente. O mais importante é você se reconhecer em meio a este processo, em meio a esse relacionamento. E quando você está em psicoterapia, tudo vai se desvendando diante de você e vai facilitando as tomadas de decisão. E se esse vídeo falou com você, saiba que você não está sozinho. Cuidar da sua saúde emocional é um ato de coragem. A gente não pode ignorar dentro de uma relação afetiva. Se você vive se perguntando se está sempre errada, se você se sente culpada por tudo, ou se você acha que precisa sempre ceder só para evitar conflito, muito cuidado, porque esse é um jogo psicológico conhecido como gaslighting, em que o outro manipula seus sentimentos, inverte as situações e faz você duvidar de si mesmo. E você acaba achando que está sempre fazendo a coisa errada. E quando o amor vira um jogo de poder, é preciso começar a olhar mais para si mesmo. Mesmo porque um relacionamento saudável não deve te deixar com medo de pensar, sentir ou reagir. Afinal, se você não puder ser você mesma, como é que se consegue ter saúde emocional? Não é mesmo? Se esse vídeo fez sentido para você, aproveita e já se inscreve aqui no canal, curte e compartilha com quem você julgar que também precisa estar ouvindo isso hoje. Pode estar auxiliando alguém também. Nós estaremos aprofundando ainda mais sobre esse assunto. E já temos vídeo completo aqui no YouTube. Procure que você vai encontrar. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Bom, então hoje nós ficamos por aqui. Eu agradeço de coração você ter ficado comigo até aqui. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Beijos no coração. Deus te abençoe.